Estamos. Bem no só para focar. Irmão vivo aqui. Pessoal. Vai lá, Tony. Vai de novo. Vai lá, só para focar. Chegamos aqui, ó. Muito doido, velho. A hora que você dá o flash, fecha assim. Boa noite. A gente já vai começar daqui a pouquinho, gente. 10 minutinhos no máximo. Mas eu queria dar só uns informes. Falar que nós estamos aqui com presenças ilustres, incríveis. Os machacalis. E tá tendo exposição e venda de artesanato machacali aqui à minha direita. Então quem tiver a fim de conhecer, apreciar, pode chegar ali. Tá certo? E também a Casa Gamarra está com o barzinho aberto, tem pizzas, bebidas, vocês ficarem à vontade. E daqui a 10 minutinhos a gente começa. Valeu! No áudio. E aí, Miguel? Como é que você tá? No ralo aí? Achei. Só no ralo sempre, né, cara? Já estamos ao vivo? Eu vou parar? Tem jeito, pois é. Certo aí? A galera chegando, entendeu? Tô fazendo aqui. Eu vou fazer mais.
chegando a nave espacial. Eu sou a filha da Chica bacana, vai entregando, porque sou família demais. Puxei a Percebista, DJ, operadora de áudio, vai ser quem amiga. Ai, eu lembro. Menina, e ela? Você nem foi lá dessa vez? Era verão aqui embaixo, chegou lá, a barca. Boa noite, gente. Ai, que emoção estar aqui nesse lugar maravilhoso. Primeiro, agradecer, né, esse espaço aqui, Casa Circo Gamarra, um lugar de comunidade, do circo, que nos ensina a viver comunitariamente com a arte. Então, muito axé para o povo todo aqui que constrói a Casa Circo Gamarra. Eu fiquei com a missão de ser uma mestra de cerimônias. Eu fico sempre nervosa, apesar de ser atriz, porque eu falo com a Tainá que eu nunca sei que texto que eu vou falar, porque às vezes a gente sente que está falando as mesmas coisas. Ela falou, mas não tem problema, porque a plateia é outra. Então me deu uma acalmada no coração. Saudar aqui todos os artistas, os fazedores de cultura, a Nação Machacali aqui, de todas as artes, de todos os cantos da cidade que constroem, né, a cultura. Hoje é um momento muito importante porque
a gente está construindo o nosso trabalho para além do município, e a cultura, ela é que vai fazer esse transbordamento. A gente sente que hoje a cultura está em todas as pautas de muitos políticos, inclusive. A cultura está no centro do debate, seja pela sua destruição, que eu acho que é a imagem que está mais dura da gente conseguir ainda absorver, é a do Museu Nacional em Chamas. É um dos últimos retratos desse governo golpista que começou acabando com o MIM, que é bom que a gente lembre disso, né? Foi o primeiro ato dele, um dos primeiros. E é muito notório que hoje a cultura está no centro do debate, seja pelos que querem atacá-la e destruí-la e criminalizar a arte, a cultura, os artistas, os nossos corpos, que querem impedir até fotografias de indígenas nus sejam veiculadas, possam estar nas redes, e ao mesmo tempo ela está no centro do debate da transformação, porque não é possível fazer nenhuma transformação política sem que a gente transforme também uma cultura política. E o que a gente aprende esse tempo todo é que, para nós, das muitas, para nós nessa construção, a cultura está na nossa compreensão de mundo. A cultura é tudo que a gente vive, come, faz, tudo que a gente diz, tudo que a gente produz também. A cultura é a arte também que desloca o nosso olhar e nos ensina a ver o mundo por outras lentes. A cultura é povo ancestral, é cultura negra, indígena, é o fazer nas ruas, nos becos, nas favelas, nas sedes de grupos, de coletivos como esse, que se espalham por toda a cidade, a cultura viva, que está em tudo quanto é canto dessa cidade e que muitas vezes ainda não é nem absorvida pelas políticas públicas, que acontece apesar do Estado. Então, o que a gente tem para dizer hoje aqui com os nossos maravilhosos candidatos, Áurea e Rafa, queridos e parceiros, é que para nós essa transformação ela é muito profunda e ela é possível de fazer porque ela começa do chão mesmo. Ela se alimenta do chão. Ela se alimenta desse chão onde a gente se enraiza, onde a gente constrói as nossas histórias, onde a gente constrói a nossa memória, que a cada dia está sendo mais apagada pelo descaso de um projeto político que quer arruinar uma construção de uma nação mesmo. E então é um momento muito grave que nos exige um se abraçar, se confortar e acreditar que essa força, que muitas vezes é invisível, que está para além do nosso sentido material, que se manifesta espiritualmente, que se manifesta emocionalmente, que se manifesta empiricamente, um pouco como o Nego Bispo diz, né? Esse conhecimento que não é sintético, que é o conhecimento orgânico que a gente vai aprendendo e ensinando também ao mesmo tempo, ele vai ser fundamental para a gente conseguir transformar alguma coisa. E é a cultura que atravessa todas essas lutas mesmo. A luta LGBT, a luta contra o racismo, contra o machismo, a luta contra um modelo de civilização, de economia que só destrói. Então, é como se a gente tivesse um rio muito caudaloso aí, que é essa cultura que vai conseguir, como a água, vai se transformando e ocupando todos os espaços, que vai conseguindo se moldar também, conseguindo dialogar com todas as pessoas, porque cultura, antes de tudo, é confluência, é respeito, não é disputa, é construção, não pode ser feita sem a parceria profunda com a educação, porque a gente acredita numa cultura que educa, numa cultura que destrói todas as opressões. Essa que é a verdade. Porque, infelizmente, tem uma cultura do outro lado, que é essa cultura também que oprime. Uma cultura que tenta fazer crer que nós somos um povo agressivo, um povo bélico, um povo que quer se matar uns aos outros. E tudo isso parece um desconhecimento do que a gente é de fato.
porque a gente, no dia a dia, está se afastando do que são as nossas principais raízes, princípios e a grandeza do que a gente consegue ser e produzir enquanto um povo mesmo. Esses últimos dias foram marcados por muitos acontecimentos, a maioria deles muito impactantes mesmo, e eu queria aqui dizer que um homem também que nos faz pensar muito nesses dias e que foi para outro plano é João das Neves, que nos deixou há alguns dias, e o João tem uma obra que atravessa todas essas questões, que fala do trabalhador, que fala do indígena, que fala dos negros, que fala da mulher, que fala de meio ambiente, que fala da cultura viva, do congado, dos terreiros. E o João é um mestre muito sábio, e a força que o João mostra é de que é possível construir totalmente fora dos grandes lugares, dos grandes centros, do lugar do consumo, do lugar que é conhecido como esse produto cultural, construir pelas bordas, construir com as pessoas. Então, com a força e inspiração do João, eu peço licença aqui então para abrir essa festa e agradecendo todas e todos de estarem aqui e chamar os nossos queridos Rafa e Áurea para a gente continuar conversando. É nóis. Oi? Oi. Sidoca amada. Salve, Circo Gamarra. Que honra de estar aqui e pisar nesse território com vocês. Pisar aqui nessa construção que tem uma mágica, uma força que ergue a gente junto, né? A gente vai subindo e elevando. Ainda bem, porque os dias estão muito rebaixados, assim, a nossa força anda meio no fundo e a gente precisa repuxar ela de lá e transcender outra vez. É uma honra também estar aqui, talvez sem microfone, né? É uma honra estar aqui porque essa nossa campanha coletiva tem mesmo essa disposição de elevar a construção política como um espaço de fortalecimento mútuo, de construção de uma outra cultura política, como a Cida bem disse. E essa cultura não está só nas coisas bonitas que a gente consegue elaborar, está na elevação mesmo das nossas palavras como práticas cotidianas. E é assim que eu me apresento. Eu sou Áurea Carolina, sou candidata a deputada federal pelas Muitas, uma movimentação que surge em 2015 com esse chamado da gente mover com as nossas lutas uma possibilidade de ocupação da política institucional. Em 2016, a gente lança uma campanha coletiva com 12 candidaturas para a Câmara Municipal de Belo Horizonte e tem o resultado maravilhoso que geral aqui conhece da conquista da Gabinetona, que é um mandato feminista, antirracista, com pé na periferia, que Cida e eu, em conversância com a Bela, puxamos como equipe que tem uma diversidade de trajetórias, de corpos, de perfis de luta. E agora, em 2018, a gente reedita essa experiência para ampliar a escala
da matriz da Gabinetona que está hoje na Câmara Municipal. A gente espera chegar na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados com essa construção em que as lutas é que pautam, as lutas é que coordenam um aprendizado de como a gente vai agir sobre a cidade, como a gente vai pressionar politicamente e qual vai ser a nossa gramática, né? Como que a gente vai fazer um atravessamento entre essas lutas. Por isso que a cultura é mesmo a chave que consegue fazer essa conexão profunda. É uma chave em que não é possível uma luta caminhar sem a outra. Você tá me chamando, Karina? E esse negócio da gente provocar uma confluência máxima, que é um princípio muito sério para nós, dá muito trabalho, mas também é o melhor que nós temos a oferecer nesse momento, significa que para a gente construir uma quebra dessa sociedade violenta, patriarcal, que incendeia museu, que agride maluco de BR na feira hippie, que produz a matança da juventude negra e favelada, que todos os dias criminaliza a arte e a cultura, essa sociedade que está em ruínas, golpeada, a gente precisa decididamente promover a cooperação entre as diversas lutas e enxergar como que nós temos uma possibilidade comum de existência. E a gente fala do bem viver, saudando toda a resistência ancestral dos povos tradicionais, das comunidades indígenas e quilombolas, dos terreiros, dos reinados, dos congados, com a religiosidade mais diversa possível, aquela em que o afeto e a busca do amor como uma entrega para a coletividade falem mais alto do que qualquer tentativa de domínio institucional, de poder econômico, como virou uma degeneração de religiões que se utilizam da boa-fé do povo para tentar emplacar seus propósitos fundamentalistas. Então, essa fé que move a gente é o que segura a gente também lá na Gabinetona, sabe? Quando o bicho pega, né, Sidó, que a gente está lá no plenário, no meio da treva, a gente tenta se agarrar na beleza que é a Gabinetona e nessa rede toda que confia muito nessa construção e que faz essa construção ser possível todos os dias. É gente que com pouquíssimo recurso move a cidade, é gente que com pouquíssima visibilidade faz coisas incríveis. E uma das realizações da Gabinetona que a gente tem maior orgulho é um negócio chamado Cefraga. Lá em 2016, na campanha, a gente fez um compromisso público de lutar contra privilégios na política institucional. E uma das formas para essa luta era, no nosso entendimento, destinar parte dos nossos salários para iniciativas sociais e culturais. A gente não sabia muito bem como é que isso seria na prática, e a gente ficou um ano quebrando cabeça depois que chegamos na Câmara Municipal. E no início desse ano a gente conseguiu lançar uma chamada pública, esse Cefraga, né? Cefraga, você conhece, você já ouviu falar, para que as pessoas pudessem indicar iniciativas sociais e culturais que estão acontecendo aí nas quebradas da cidade inteira, para a gente destinar essa super poupança que a gente foi acumulando religiosamente ao longo de 2017. A gente chegou com em torno de R$100 mil para fazer essa entrega coletiva e a gente conseguiu receber mais de 300 indicações pela chamada pública e a maior parte dessas iniciativas a gente desconhecia. São iniciativas de agroecologia urbana, são iniciativas de literatura nas periferias, de... me ajuda, gente. Cooperativa de mulheres, de costura, cooperativa de costura na ocupação da Andara, projetos de educação, festas de quilombos, sound system de reggae e outras vertentes da música jamaicana, o Roots Sativa lá na Serra, que é um espaço de criação, de produção de alimentos e de religiosidade também. Então, uma gama de experiências que estão aí, vivonas, se virando, fazendo acontecer
mas com pouquíssimo suporte realmente. É tudo na raça, na tora, geral, por conta própria. E a gente conseguiu destinar para 19 dessas mais de 300 iniciativas um apoio de R$5.000, mais ou menos, nesse rateio do fundo que a gente fez. E foi fantástico, não pela grana, mas porque isso pode potencializar acontecimentos e fazer a rede ficar cada vez mais conectada e as pessoas se conhecerem e começarem a colaborar ainda mais intensamente. Entre outras coisas, a Gabinetona tem se proposto a esse risco do real também, né? E a cultura nos provoca isso, nos impulsiona a isso. E hoje é um mandato que tem muitas entregas, com 1 ano e meio de trabalho, e que a gente faz questão de demonstrar, para dizer que não só é possível essa outra política, como a transparência, a publicidade, o rigor nessa vida institucional comprometida com as lutas sociais, já é. A gente já tem experimentado e a gente também se inspira em muitas referências históricas, né, de gente que há décadas no Brasil construiu essa coisa. E para fechar, assim, ontem eu estava vendo um filme meio documentário que conta a história do Anel de Tucum, que é um símbolo muito importante, principalmente na Igreja Católica rebelde, assim, revolucionária, né? Faz uma aliança com os pobres, com os indígenas, com a população negra desse país, com o povo que está aí vivendo nas terras mais devastadas, né? Pelo agronegócio, pelo veneno. E lá pelas tantas aparecia uma fala em que o casal Dáliga trazia para nós o compromisso vital, que é levar esse anel de Tucum. E eu acho que essa aliança que a gente estabelece para uma vida inteira, aconteça o que acontecer, nesse momento em que a gente é testado à prova, nas minúcias, assim, na nossa ética, na nossa conduta, como que a gente pode suportar, não sucumbir, né? E eu acho que é esse compromisso com os povos que nos dá força para seguir mesmo, assim. Com tantas metáforas das perdas que nós temos ultimamente e com a gravidade desse cenário, nós não temos outra opção a não ser tentar sabotar a lógica institucional que sempre foi repetida e tentar fazer essas infiltrações de fora para dentro, de dentro para fora, né? A gente aprende muito com o Nego Bispo, que é um mestrão que nos inspira muito, mas essa sabedoria que ele verbaliza já está contida nessas experiências da cidade. E como eu venho da rua, eu venho do hip hop, essa é a minha origem, essa sagacidade, o papo reto também, da gente falar de como a gente enfrenta essas coisas, da peleja que é, do difícil que é, mas da beleza que tem nisso também, do tanto que faz bem, do tanto que a gente é feliz vivendo essa história toda, é que faz a gente agora querer ir mais, né? Vão abrir mais, vão picando aí e vão sustentando isso coletivamente. Então, quero mostrar para vocês o clipe da minha campanha, que traduz um pouco desse sentimento e de como que construir comunidade, como a gente vive aqui no Gamarra hoje, é um dever, é uma urgência. Vozes juntas numa só canção, muitas causas, muitas lutas por transformação, muitas mãos na massa pra fazer o mesmo pão, muitas léguas da cidade até o sertão. Muitas Marias, Marielles, Carolinas, Brunas, Cláudias, Rosalinas, Jéssicas, Terezas, Serafinas, Lauras, Dalvas, Clementinas. Ninguém vai chorar em vão. Alguém me chamou, eu vou pra construir comunidade, de braço a braço com verdade, vamos vencer o amor. Alguém me chamou, eu vou
sou Áurea Colonna, candidata a deputada federal em Minas Gerais. Somos muitas e juntas vamos ocupar a Câmara dos Deputados. Essa música é uma composição do Sérgio Pererê. Sou grata infinitamente pela generosidade dele de conseguir captar todo o sentido dessa campanha, né? Dessa investida toda nossa. E também esse povo todo da dança que colou junto, assim, é sem palavras, gente. É muito amor mesmo. Obrigada. Boa noite. Aqui, vocês estão me ouvindo? Um picadeiro, né? A gente tem que improvisar e projetar a voz. Eu queria começar agradecendo novamente o Diego, a Casa Circo Gamarra, assim, a existência desse espaço, que é muito mais que esse espaço, né? Que é essa possibilidade de vida e de transformação num lugar de resistência e de existências, né? Para quem não conhece ou não conhecia, nós estamos na Vila Dias, que é uma vila popular, operária, resultado de um processo de ocupação da região que margeia o Rio Arrudas, antigos trabalhadores do frigorífico do Perrela, de uma antiga fábrica de arroz, que depois deu lugar a uma fábrica de pregos que ainda tenta sobreviver aqui ao lado, e de famílias que foram removidas, como milhares de outras, que hoje formam as periferias das capitais do país, quando da canalização do Arrudas no final da década de 70 e de 80. E é uma vila que vem sofrendo diversos ataques e investidas da especulação imobiliária, pela proximidade que Santa Teresa tem do centro de Belo Horizonte, da área hospitalar. E é aqui, bem na frente do circo, esse terreno onde eles queriam construir a maior torre da América Latina, né? E hoje querem construir um empreendimento imobiliário que se chama Praça da Cidade, cujo objetivo é também, obviamente, com o tempo, remover essas famílias e essas pessoas daqui, né? Então tá aqui é também um gesto de apoio e de fortalecimento a essas pessoas, a essas famílias e a essa comunidade que acolhe e recebe artistas de rua do mundo inteiro, né? É um espaço que não só respira, cria arte, mas é também um espaço que recebe, que acolhe esses artistas que, como os camelôs, né, Keninha, fazem parte de uma parcela da sociedade que vem sendo marginalizada e sistematicamente tem sido expulsa, né, do espaço público e do seu direito fundamental de existir. E aí eu quero registrar também, e aí faço um apelo, a gente está aqui na presença do secretário de Cultura, que agradeço também a presença a possibilidade de troca, Juca. Eu não sei se você ficou sabendo, mas os artesãos nômades sofreram de novo na Feira Hip, uma feira que recebe o nome deles, Hips, uma outra ação de enfrentamento de violência por parte da fiscalização da prefeitura e da polícia militar, né? Que mesmo eles tendo uma liminar judicial que lhes dá o direito e a garantia de exporem o seu artesanato nas ruas da cidade, estão sendo perseguidos e perseguidas por uma ótica preconceituosa e higienista, né? Então, que o povo da rua, que o povo das vilas, que o povo das quebradas, que o povo da informalidade tem o seu direito de existir e de criar preservado, não só em Belo Horizonte, mas no nosso país como um todo. É difícil demais estar aqui hoje, porque assim, a vida quis... eu queria saudar, eu preciso também fazer isso. A presença dos meus amigos machacalis. Sueli, Isael, que são amigos de mais de 10 anos, né? Que me legaram um apelido que se popularizou e hoje está estampado, inclusive, na minha propaganda eleitoral. Tchá-tchá, para quem não sabe, é uma herança da nossa relação de vida e de trabalho juntos. E é uma alegria, uma honra imensa
ter a força de vocês aqui com a gente hoje. Gratidão de coração. E eu ia dizer que, assim, que isso também é história que a gente estivesse fazendo esse encontro depois do dia de ontem, né? E hoje, quando a gente tava pensando, assim, como que a gente ia conduzir essa conversa, era impossível não tocar na tragédia que foi o incêndio que consumiu o Museu Nacional ontem, né? Então, para mim que venho da cultura, né, venho de uma relação de vida com a cultura e com a arte, né? Eu costumo dizer que desde a minha infância, com a minha relação, com o Congado, com os reinados, né? Depois toda a minha relação com o teatro em Birité, e depois chegando em Belo Horizonte, a minha construção com a antropologia, com as comunidades tradicionais, com a luta pela implementação do Conselho de Cultura, com o Fórum Doc, com o filme documentário etnográfico, com o Graviola, com a cena da música independente nessa cidade, enfim, com a praia, com o carnaval de rua, a minha existência ela é totalmente atravessada pela cultura, pela arte e por essa força transformadora que eu acredito ser fundamental para um projeto de transformação da sociedade, transformação da política, né? E aí, eu queria falar do que para mim, e aí eu vou pedir até uma sensibilidade de cada uma de vocês, do que para mim foi sentir no dia de hoje esse acontecimento com o Museu Nacional. Porque eu acho que ele diz tudo sobre a questão cultural do nosso país, sobre a política cultural do nosso país, mas ele diz sobre um projeto civilizacional. E eu acho que é aí que está a gravidade e a radicalidade desse acontecimento. E eu digo isso por quê? Porque é preciso revisitar a história reconhecendo também as suas violências, os seus fantasmas. E a gente precisa enxergar na existência daquele espaço, né, e na forma de constituição daquele espaço, também o resultado de um projeto colonizador, de um projeto de uma cultura dominadora, né? Uma edificação que foi construída para abrigar primeiramente um dos maiores traficantes de escravos das Américas. Esse mesmo traficante presenteou Dom João quando a família portuguesa veio para o Brasil e ele se transformou num palácio da monarquia portuguesa e depois do Império Brasileiro, né? E parte considerável de todo aquele acervo que se perdeu foi fruto de saques culturais, de saques de povos, principalmente dos povos indígenas, que à medida que eram exterminados pela sociedade, né, eles tinham seus pertences depositados dentro daquele lugar. E eu não posso deixar de me lembrar de uma frase do xamã Yanomami, Davi Copenaua, que ao visitar o museu, dizia o tanto que para ele aquele espaço significava pouco ou quase nada. Porque ao se identificar com aqueles objetos que foram retirados do seu ambiente, da sua existência, aqueles objetos eles perderam a vida. Eles passaram a ser objetos mortos, objetos sem vida. E eu estou dizendo isso porque tem uma frase muito forte que eu recebi hoje, da Priscila, e que eu queria compartilhar com vocês. Não por acaso, de um filósofo alemão, que diz o seguinte: nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento da barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco o processo de transmissão da cultura. Quem falou isso foi o Walter Benjamin, e eu acho que essa frase, ela traduz essa tragédia. Porque a mesma barbárie que produziu aquele espaço e um repertório cultural
que para existir, para se constituir, né, precisou de usar de tanta violência, foi essa mesma barbárie que hoje o destruiu. Foi a mesma orientação, esse mesmo pensamento, esse mesmo descaso, esse mesmo abandono que fez com que todo aquele acervo, com que todas aquelas existências, com que o que restou de várias etnias, cujas vidas foram exterminadas e elas existiam de alguma forma dentro daquele conjunto que estava depositado ali e só ali. Aquilo tudo se perdeu por quê? Porque a cultura, a dimensão do sensível, é algo completamente negligenciado na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso pensamento absolutamente desenvolvimentista e concentrador. E isso que se agravou agora com o golpe, com Temer, na verdade é o resultado de um processo histórico, né? O Juca, enquanto foi ministro da Cultura, o Gilberto Gil, com todo o esforço de transformação do pensamento cultural, eles tiveram que lutar bastante para aumentar quase que nada o orçamento da cultura, porque é isso que a cultura tem. Migalha, o pouco, a sobra, o resto, né? Porque é isso que a gente oferece para a potência da vida hoje na nossa sociedade, né? Então, eu vejo também a destruição daquela edificação e a destruição daquele acervo, daquela história, daquela memória irreparável, como a possibilidade também da destruição de algo que a gente já devia ter destruído há muito tempo nesse país, que é o legado do senhor escravagista, da meritocracia monárquica dessa sociedade, né? Eu acho que a destruição daquele museu, ela pode ser ressignificada como a destruição do modelo civilizatório que a gente precisa destruir, transformar, para a gente de fato transformar essa sociedade. E eu brinquei escrevendo lá hoje que daquelas cinzas possa de fato surgir uma outra fênix, uma outra vida, né? E aí só pontuar umas coisinhas bem simples de que a situação de decrepitude daquele espaço, ela diz respeito a problemas que a gente vive aqui muito perto da gente, né? Primeiro, eu acho extremamente assustador como museus particulares conseguem hoje viver com uma pujança incrível. Museus associados a indústrias, a empresas, né? E que sobrevivem via renúncia fiscal. O Museu da Vale, o Museu do Amanhã, o Museu da Uzi Minas, eles não são custeados pelas empresas, eles são custeados com recursos públicos, né? E por que o Estado que financia esses museus que foram privatizados, ele não consegue verter recursos para a manutenção desses espaços que ainda são nossos, que ainda são públicos? Por causa de uma lógica, de uma política de incentivo que até hoje não foi desconstruída. Ela tentou arduamente, né? E aqui vou mencionar de novo, porque sei que antes do Juca ter sido golpeado junto com a presidenta Dilma e todos os ministros, o Ministério já havia apresentado um projeto de lei para tentar desconstruir essa lógica do incentivo fiscal, né, da Lei Rouanet, que favorece, né, que esse tipo de situação aconteça, né? Que a gente tenha recurso público sendo escoado para a iniciativa privada e a incapacidade do Estado de conseguir potencializar o uso do recurso público para aquilo que é público de fato, né? E aqui em Minas Gerais a gente tem dois exemplos fortes disso, e eu queria só pontuar o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, né? Que hoje também a praça se encontra cercada, né? Fechada para um processo de reforma e de restauro
que também não foi debatido com a sociedade e pouco conhecimento se tem daquilo, da necessidade daquilo, de como aquilo tem sido feito, mas o conjunto de edificações ao seu redor. E um museu que é vitrine para o mundo, o Inhotim, né? Que se sustenta através também de muita renúncia fiscal, e que há pouco tempo, como perdão da dívida que o seu proprietário Bernardo tinha, doou algumas obras para o Estado e teve uma parcela da sua dívida perdoada. Eu também não sei se vocês sabem disso, né? Então o Inhotim, ele doou obras para o governo de Minas a troco de renúncia fiscal, de dívida que o Bernardo tinha, mas essas obras continuam no poder do Bernardo, do museu, né? E se a população que agora é proprietária dessas obras quiser acessá-las, elas precisam seguir os ritos ditados pelo museu e pagar as taxas estabelecidas por aquele museu, né? Então isso tudo faz parte de um cenário que precisa profundamente ser transformado e mudado, né? Para que a cultura, de fato, tenha a centralidade, a importância que ela precisa enquanto aquilo que nos move, né? Enquanto aquilo que nos lança para um horizonte de transformação. Porque cultura é aquilo que a gente come, né? É aquilo que a gente veste, né? Cultura é aquilo que a gente dança, né? É a música que a gente escuta. Comida é como a gente planta. Cultura é como a gente planta, é como a gente colhe, né? Cultura é como a gente cura e como a gente pode ser curado, né? Então que a gente possa ter a cultura como essa força de cura. E eu queria terminar lendo uma poesia de um mestre quilombola. Fogo, queimaram Palmares, nasceu Canudos. Fogo, queimaram Canudos, nasceu Caldeirões. Fogo, queimaram Caldeirões, nasceu Pau de Colher. Fogo, queimaram Pau de Colher e nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimem o nosso povo, não queimarão a nossa ancestralidade. Salve, Nego Bispo. Eu queria convidar Sueli, Isael, Machacali, se vocês quiserem. Vocês querem fazer um canto, uma saudação?
Israel é vereador em Ladainha.
diante da candidatura da Sônia Guajajara e da tragédia de ontem e de hoje, eu queria também deixar marcada a importância dessas existências poderem ocupar esses espaços de poder para desconstruírem esses lugares de barbárie. A gente vai mostrar agora uma prévia do jingle da nossa campanha para fechar, para compartilhar mesmo com vocês o desejo que a gente teve de trazer a força da cultura, a força da ancestralidade dos povos tradicionais para dentro desse processo, né? E aí eu já queria agradecer muito todo mundo que participou. Foi uma gravação super coletiva, uma composição coletiva, com a força do coletivo, que é o que a gente acredita. Diminuiu. Memorize. Vai tchau, então. Valeu, galera. A presença. A gente gostaria de abrir agora a palavra para quem quiser trazer reflexões, compartilhar com a gente. Eu queria só convidar para que o Guilherme fosse primeiro, o Diego, desculpa, Diego. E dizer o seguinte, a gente está com muito material ali no fundo de campanha para que vocês possam pegar, levar para casa. Obrigado, viu? Gente, importante esse recado. Levem material, espalhem a palavra por aí, façam chegar nos cantos e recantos, porque a campanha é de uma em uma mesmo. E nas redes sociais também, se vocês puderem viralizar nos grupos de WhatsApp da família,
lotar a caixa do pessoal, é assim que nós vamos chegar. Então, contamos demais com vocês. Inclusive, acho que deve ter uma lista circulando aí de contato para receber. Quem quiser colocar adesivo no carro, se truque aquele grandão também, só avisar pra gente mandar, porque é a nossa maior peça de visibilidade. Aí a Marcelinha tá aqui, pode procurar ela, tá certo? Então, gratidão demais. Ah, eu queria também, foi bom que eu olhei ali, eu vi Júlia. Queria chamar aqui Júlia, o Dário, Keninha, por gentileza. A gente vai ficando nervoso. Eu vou te ajudar, o que você quer? Não, eu queria chamar as candidatas, nossas companheiras. Vambora, vem cá. Das muitas. Porque essas aqui são companheiras também. Nessa foninha vocês verão todas elas. Todas candidatas. E como vocês sabem, nas muitas a gente faz política em coletividade, com afetividade, sem competição. Votou em uma, votou em todas. Então o voto aqui, dado a qualquer uma de nós, reverbera em todas. Só força. Somos muitas. Pô, fala o seu nome, seu bairro aí. 54 e 20. Maconha é caso de política. Boa noite, gente! Boa noite! Coisa linda que vocês estão aqui. Só queria agradecer Rafa, Áurea, por serem essas luzes que estão prometendo um caminho diferente. Como você disse, né, Rafa? A partir do fogo, a gente vai incendiando corações pela cultura viva e pela nossa resistência. Então, gente, é isso aí. Pega material, tira foto, chama as amigas. Vamos fazer essa campanha. É 50024, no caso. Eu sou Kênia Ribeiro. Estou na luta junto aí com todas pela derrubada das gravatas. Kênia Ribeiro, 50444. Então, eu sou Júlia Santos, 50111, pela condição inegociável da humanidade, que a gente ainda não tem essa condição enquanto humanas. É a nossa bandeira, o nosso lema. E somos muitas, estamos juntas. E Júlia que é uma mulher da arte também. Da performance, do quilombo, do candomblé. Só força, gente. Lula livre. Boa noite a todos e todas. É uma honra muito grande contar com a presença de todos vocês. Eu acho que toda a presença aqui de tantos artistas de diferentes áreas e de pessoas da luta, da cultura, só vem a legitimizar essa campanha do Rafa, que é pela cultura, pela arte e por todo mundo se sentir incluído. A Casa Circo Gamarra tem 10 anos que vem sendo construída com minhas mãos e a mão de muitos artistas que han passado por aqui. Residem entre 20 e 30 pessoas, na sua maioria estrangeiros, artistas de rua. O mensagem que a casa tem a passar é que nenhum ser humano é ilegal e que a arte de rua é livre. Os artistas aqui ficam nos sinais, nas praças, nas favelas, nos metrôs, nos ônibus, também nas feiras hippie e muitas vezes tendo que batalhar por poder levar sua arte, porque às vezes o poder, a polícia, a PM ou quem for vem a interromper esse trabalho que eu faço da cultura. E é um direito de todos e a arte tem que ser livre, é igual que a maconha e outras coisas. Muito grato da presença de todos vocês, as portas estão abertas, até porque falta portas e janelas ainda para ser construídas. E o palco está aberto também aqui para quem quer vir a manifestar sua palavra. Muito obrigado e bem-vindos à Casa Circo. Obrigada.
Para ficar sabendo dos eventos, festinha bafão da casa, das oficinas, é Casa Circo Gamarra no Facebook e venham depois quando tem evento. Obrigado, até mais. Gente, nosso ministro da Cultura podia... Boa noite. O microfone deu ruim. Deu ruim. A caixa deu ruim. No gogó. A caixa, né? Bem, eu estou aqui para manifestar minha simpatia e meu apoio pelas duas candidaturas. Eu que tomei a iniciativa, procurei tchachar para dizer que achava importante a eleição dele. O Brasil, a gente se acostumou a concentrar a atenção no executivo e deixar o legislativo correr solto, como se fosse uma coisa secundária. Não é. O golpe mostrou de que os nossos parlamentos, não só os federais, estão tomados por lobbies, por pessoas que representam o que há de pior no país. É lobby da bala, é lobby do boi, é lobby da Bíblia, que eu desconfio que nem é da Bíblia, é de outras coisas. Mas de qualquer jeito são interesses e conteúdos menores que acabam dando a tônica dos parlamentos. E acho que a gente tem que renovar. Acho que a gente tem que conseguir levar para dentro do parlamento a pulsação da sociedade, as demandas, as necessidades, em todos os campos. Eu acho que é preciso politizar todos os processos atualmente existentes, porque a barra está pesada. Na minha análise, a gente vai ter uma eleição plebiscitária. Se eles ganharem, o Brasil vai virar algo parecido com o Chile da década de 70. Um projeto neoliberal de desenvolvimento sem humanidade, desenvolvimento sem direitos. E pela importância do Brasil, isso vai ajudar a desequilibrar não só a América Latina, mas vai ter repercussões em todo o mundo. E, por outro lado, retomar o processo democrático, retomar a normalidade democrática, continuar construindo direitos. As coisas não são preto ou branco, a gente, na verdade, tem uma democracia muito imperfeita no Brasil. E acredito que um dia depois, se nós ganharmos a eleição, eles vão tentar derrubar o governo, como fizeram, comandado por Aécio e pelo PSDB, derrubaram a presidenta Dilma. Vão usar todos esses instrumentos que usaram, o Judiciário, o Ministério Público, Polícia Federal, calúnia, fake news, tudo o que é possível. Eles são treinados, são financiados, estão já exportando esse modelo, já tem vários lugares do mundo tentando, principalmente na América Latina, estão tentando prender o Rafael, o ex-presidente do Equador, que teve um papel muito parecido com o de Lula. Estão tentando prender a Cristina na Argentina. E na Europa também estão tentando atingir a democracia. Em todos os países, os nazistas e os fascistas crescem com projetos, com alternativas, com apoio de boa parte do empresariado. Eu sou dos que acham que no tempo da globalização, o capital financeiro não tem muita simpatia nem interesse por democracia, não tem interesse por população com poder aquisitivo, porque o negócio deles não é isso, o negócio deles é especular com dinheiro, é rentismo em alta escala. E então modificar as normas e os padrões civilizatórios para eles é fundamental. Então é nesse sentido que eu digo, a gente vai viver um plebiscito, na verdade.
um enfrentamento. Então, muita coisa que a gente vê se choca e acha que o candidato está perdendo ponto por aquelas posições, na verdade ele está regimentando sua tropa para vir contra a gente. Hoje eu vi um vídeo, eu já estava chocado com o incêndio, eu quase não dormi essa noite, passei a noite fazendo coisas. Mas o pior de todos, que está em segundo lugar, num comício dele, tinha gente com um fuzil na mão, fazendo tá. Isso é para matar os petralhas. Se eu for eleito, os petralhas vão ter que ir para a Venezuela. Aqui no Brasil não fica. Então, e o conteúdo, o programa, o que eles querem fazer no Brasil já está explícito. Então é uma luta importante. Eu já tenho estrada, acho que essa é a eleição mais importante que eu vi, porque de fato a gente está diante de uma ameaça gigantesca, inimaginável. E hoje eu vi um empresário que eu até pensava que ia se arrepender de ter apoiado o golpe, ia participar de um processo de restauro das normas democráticas, fez uma reunião em São Paulo, o Abílio Diniz, e arregimentou assemelhados para apoiar esse que está em segundo lugar. Então, não subestime. O perigo existe, nós estamos diante da possibilidade do fascismo tomar o poder aqui no Brasil legalmente, e se eles não tomarem, porque também tem as contradições, a Globo, eles, a Record, tem uma complexidade que do lado de lá também que não é fácil resolver, porque os interesses são fragmentados. Agora, eu sou otimista, estou levantando isso porque eles perderam 4 eleições seguidas. O projeto neoliberal no Brasil perdeu 4 eleições seguidas. Lula primeiro, depois Lula segundo, Dilma. E o golpe foi porque eles perceberam que Lula seria eleito agora em 2018. Por isso que precisavam caluniar, difamar, construir uma imagem negativa de Lula, prendê-lo. E eu acho que a estratégia do PT está certa, ninguém vai abandonar, deixar Lula para trás, pelo contrário, sem prova o povo rejeita a sua prisão e quer o presidente. Essa estratégia está crescendo, eu vi que Lula já está em 45% dos votos, beirando, já caminhando para 49%, eu vi um publicitário do PSDB dizer isso. Então é uma estratégia correta, arregimentando, dando força, contrapondo a versão golpista, uma outra lógica. Porque o Lula não é Lula, como ele disse, ele é uma ideia, ele é um projeto, é algo que a gente experimentou, que não é nada perfeito. Um dia, quando a gente for conversar sobre crítica, é possível que aqui nessa sala quem mais tenha sou eu. Mas o essencial é que mostrou de que é possível desenvolvimento com inclusão das pessoas, com institucionalização de direitos, ou seja, a sociedade começar a incorporar os direitos dos diversos segmentos da sociedade, com liberdade absoluta, ninguém foi molestado por opinião no Brasil nesse período. Então, já está com 45% e a passagem, eu sei que aqui muitos apoiam outro candidato, que eu também tenho admiração, pessoa que eu tenho o maior respeito, mas acho que as circunstâncias políticas, o caráter plebiscitário colocam Lula no centro, porque Lula é esse projeto que a população tem facilidade de identificar. Tem regiões do Nordeste que Lula tem mais de 80% da intenção de voto. Porque eles pensam que o povo é besta. Inventaram que o povo não consegue votar em Haddad porque acha que é Andrade. Haddad, Andrade, Zé, Mané, Pedro, não é esse em questão. É a pessoa que vai representar esse projeto
de retomada da democracia para a gente tentar ir transformando o país dentro de processos passivos. Para terminar, eu tenho uma preocupação. Uma estratégia hoje que os perversos globais utilizam é desagregar os países, retirar a possibilidade de qualquer coesão social. Aí fica fácil. A Venezuela vive essa crise, não deixa. O cara é eleito com uma quantidade de votos, mas não pode governar porque não vai governar, porque os empresários, a parte importante da classe média e dos donos da terra não deixam. Fizeram ali, foi um verdadeiro laboratório ali no Oriente Médio. Eu acho que a gente, se eles vencerem, a gente vai caminhar para um enfraquecimento do sentimento de coesão nacional. E pode virar pasto. Esses países viraram pastos. A Venezuela não virou porque o exército, eles tiveram um processo revolucionário e o exército dá sustentação ao governo. E os serviços secretos não conseguiram ainda penetrar e gerar algum processo de conspiração. Mas nos países árabes todos eles detonaram. O Líbano era já há 400 anos, era um local de convivência de todas as religiões, praticamente, que existem no Oriente, todas as tendências, e foi inoculado a inviabilidade da convivência. Então, reparem que eles trabalham sistematicamente para inviabilizar a convivência e querem impor valores e tal, mas nós vamos ganhar essa eleição, 2 dias depois o trabalho vai ser muito maior do que é hoje. E os parlamentos vão ter que dar sustentação a um processo democrático e de transformação social. Por isso vocês vão ter muito trabalho e talvez até venham ter saudade da gabinetona, tal é a quantidade de trabalho que vão ter. Muito obrigado. Quero aproveitar. Então, gente, boa noite. Meu nome é Cida Reis. Estou na campanha junto com o Rafa, com a Áurea, com a Sandra Quilombola. Eu quis falar porque uma frase, tudo que o Juca falou maravilhoso, incômodo, desesperador, né? Desesperador é isso mesmo. Mas tem uma frase que você disse que ficou batendo aqui em mim, que é inviabilizar a convivência. E esse é um dos grandes desafios que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Esse é um dos grandes desafios, que eles estão tentando de todas as formas inviabilizar a convivência. Inviabilizar a convivência, principalmente de cunho religioso. E aí é por isso que eu queria falar. Porque eu sou congadeira, o Rafael é congadeiro. Eu hoje passei para alguns amigos uma mensagem pedindo um apoio, pedindo uma ajuda para uma guarda que vai fazer a festa nesse final de semana. As Irmandades do Rosário, elas sobreviveram no Brasil esses anos todos, principalmente pela ajuda comunitária. Elas sobreviveram desde o século XVI aqui no Brasil pela ajuda comunitária. Século XVII, desculpa. E interessante é perceber qual o papel que as Irmandades do Rosário têm aqui no Brasil, assim como várias denominações religiosas, assim como os cultos, assim como as manifestações religiosas dos indígenas. É fazer um cinturão e manter esse cinturão de energia que nos segura. A verdade é que as Irmandades do Rosário, assim como todos os demais cultos religiosos, eles são cinturões que vão fortalecendo fortalecendo e enriquecendo essa energia que nos mantém talvez tão para cima, apesar de tudo, tão esperançosos, apesar de tudo, e com tanta vontade e força de arregaçar as mangas, apesar de tudo. E é por essa razão, que eu estou com o Rafael. Porque eu acredito, pelo tempo que nós temos junto mais de 10 anos, com certeza, que o Rafael, assim como a Áurea, assim como Sandra, vão ser concretamente alguém no parlamento que vai olhar para essas manifestações culturais, sabe? Que vai cuidar, que vai zelar e que vai correr atrás de políticas públicas, de assegurar políticas públicas que mantenham
a existência dessas manifestações. E elas precisam de muito pouco. E elas não têm nem esse pouco hoje. Então, assim, é por isso que eu estou com você, Rafa. Porque eu acredito em você, em Áurea, pela juventude, pela força, pela generosidade que vocês trazem, que vocês têm. Precisam batalhar por esses grupos. É isso. Alguém mais quer subir no picadeiro? Acho que esse som não vai Ô, rolar. Marcelinha, vamos abandonar a tecnologia, nós estamos bem demais no gogó. Elas estão tentando. Não precisa. Satanás desocupado teve uma ideia infernal de criar uma serpente para fazer somente o mal. Pegou 10 cachorros doidos e leite de canguru, a urina de 3 gambá e as tripas de urubu, o espírito de Caim, cachaça de cana preta, mais de 100 pedras de crack e a capa do capeta, veneno de 100 lacraia, 1 litro de estricnina, 20 cobra cascavel e 1 quilo de cocaína. Tudo isso botou na panela a ferver até pegar formato de gente, igual as normas do inferno mandam fazer. Satanás, achando pouco, misturou merda de porco até assim virar um creme. E ao soltar pelo mundo, batizou o vagabundo de nome de Michel Temer. Contra essa barbárie, a cultura aponta uma diversidade. Nós somos a diversidade. Inúmeras formas são legítimas, inclusive ocupar, né, os espaços institucionais. Como eu tenho fé na festa, na antropologia, no carnaval do Rafa, acredito na força das mulheres negras periféricas do hip hop da Áurea. Eu estou com as duas aqui e com todas as candidatas das duas. Muitas pela cidade que queremos. Então, boa noite para todas, todos. Meu nome é Evandro Nunes, é um prazer, né, estar aqui, porque, como foi dito anteriormente, a gente que vem do povo, a gente que está aí na terra, né, nessa construção diária, nessa construção ancestral, nessa construção da juventude, né, que é essa juventude que vem fazendo. Então, assim, cada vez mais a gente está sedentas de novas possibilidades, né? Essa política velha que está aí é uma política que já foi, né, já está aí morrendo, e a gente precisa de fato, né, trabalhar todo esse processo de renovação, né? Então eu acho que é esse lugar, né, que eu acho que a gente vem construindo junto com as muitas, junto com as pretas em movimento, né, junto com todos os artistas pretos dessa cidade, nessa perspectiva de mudança que a gente precisa, e por isso que eu estou aqui, meu apoio, né, enquanto artista, enquanto preto, militante dessa cidade de Belo Horizonte, né, a Rafa, a Áurea e a todas as candidatas das muitas e a todas as candidatas pretas que desta vez estão entrando nesse lugar que a gente veio para sentar o pé na porta, e é isso mesmo. Boa noite a todas. É muito bom estar aqui. Me fizeram encomenda de falar, mas eu falo muito mesmo, então não é um problema isso. Juca fez uma análise de conjuntura sofisticada, né? Porque tira o nosso olhar do micro, vai para o máximo, para a gente também entender que esse processo patricida e odioso que a gente está vivendo não é só aqui, né? É uma onda mundial mesmo.
Mas também, a partir de uma análise que nos deixa em alerta, a gente também olhando para o lado, para esse espaço, para essa movimentação, para a Áurea, Sandra, Dreia, Rafa, Kênia, Júlia e tantas outras, nos faz também pensar de que não estamos sozinhas, né? E sozinhas nesse processo. Eu sou uma utópica incorrigível e o Rafa consegue trazer o Fé na Festa para uma dimensão da cosmovisão, né? Mais religiosa. Eu não, eu sou mais Baco mesmo, sou do carnaval, do Fé na Festa, da mulher que vem de geladeira no Alto Veracruz e faz um churrasco para sobreviver, porque essa dimensão festiva da vida na favela também faz as coisas circularem. E nessa utopia incorrigível que eu tenho, que eu venho estar aqui, né? Eu venho de uma família de extrema miséria do Alto Veracruz. A minha avó se criou e criou família lavando roupa para os militares de Santa Efigênia. Numa época, né, acho que a abolição da escravatura 2.0 tem menos de 10 anos, com a PEC das domésticas, né? Você imagina uma mulher negra, favelada, analfabeta, que lava roupa para criar 7, 8 filhos. Então, e eu penso muito na minha avó. Ela falou esses dias comigo assim, olha, Tainá, como é que estão as coisas lá? Eu falei, estão indo, vó. E aí, na simplicidade de pensamento dela, ela falou assim, olha, você regulariza lá as minhas coisas que eu vou votar, porque eu quero ajudar. Esse homem que tá aí, ele tirou a esperança do povo. E eu falo assim, não, vó, ele não tirou não, porque tem um povo fazendo churrasco ali, ela tá incutida em algum canto ali, mas rapidinho a gente se esperta e caminha de novo, porque é assim que caminha a vida, a partir da alegria. E nesse sentido, eu acho que as muitas, Rafa, Aurícia, que eu tenho muito amor por esses dois, muito carinho, muito afeto, representatividade máxima. A Cida, que é minha mestra da vida do teatro, né? Elegantérrima, como sempre, assim, mestre também na elegância, na simplicidade com que toca as coisas. E eu acho que esse traço que a gente traz é um traço revolucionário, que é o traço da felicidade, da não competitividade, da festa, somos do Congado, as indígenas. Se existe uma ordem internacional com um poder monetário muito grande, existimos nós todos e todas que fazemos esse país, essa cidade andar, que pegamos ônibus e que somos alegres o suficiente para destruir qualquer onda patricida e odiosa que depõe sobre os nossos corpos, sobre a nossa diversidade, sobre a nossa sexualidade e sobre a nossa festa. E aí eu acho que não tem outro momento, o momento é aqui e agora, vamos juntas, temos muita gente boa para votar, pode ser no Bolsa ou no Lula, isso também não compete. Lá em casa é quase igual ao Nordeste, o Juca saiu, é 80%. E os 20% eu consegui tirar ali pelo Boulos, mas estamos juntos, isso não é motivo de briga, não na favela. Vou finalizar, eu sei que eu falo muito, mas vou ser bem breve, e dizer que a gente só pode fazer aqui e agora, então a gente não tem muito tempo para garantir e para projetar nossa felicidade para fora. Estamos juntos, é uma eleição, eu acho, decisiva, sim, e o Rafa trouxe uma dimensão do questionamento dos museus, né, que são espaços de roubos, né, os museus da Europa são símbolos de roubo do mundo inteiro, mas é também um lugar que a gente pode revisitar. E eu sou professora de história, eu vi aquilo tudo com muita tristeza, sobretudo por causa do Cândido de Luzia, que poderia desconstruir um olhar hegemônico sobre a rota de migração humana, né? A gente tinha um material que poderia desconstruir a análise arrogante e prepotente dos Estados Unidos com relação às rotas. Isso se perdeu, mas eu acho que daqui pra frente não tem que mexer no que colocou, que virou cinza ali. Ali tem que ser o nosso marco central de mudança. As pessoas falam em reconstruir o prédio, em refazer réplicas de acervo. Eu acho que não, eu acho que a vergonha e a tristeza, ela também nos fazem caminhar. Eu acho que emblemático estar aqui discutindo cultura, festa e fé depois daquele incêndio, porque ele também pode ser ressignificado como um símbolo de mudança, sobretudo para 2018, no que está posto aí. Vamos junto, fé na festa! Áurea, Rafa, todos os candidatos do PSOL, Cida, que ainda tem 2 anos pela frente. Queria dizer, para mim é muito difícil estar aqui agora,
para falar o que eu vou falar para vocês. Difícil porque é uma tentativa de me recriar fazendo política, diferente do que eu fiz até hoje. Como todos nós sabemos, criar é um parto, é difícil, criar dói, criar não é fácil. Por isso que para mim é muito difícil estar falando aqui agora para vocês. E falo porque quero recriar essa relação com o Cida, com vocês que vão ser eleitos e com os outros que vão ser eleitos, mas principalmente com os meus iguais, parceiros, amigos que estão aqui. O que eu desejo para vocês, e o motivo que eu estou aqui hoje tentando me recriar nesse sentido, são dois. O primeiro motivo é porque eu sinto que nas muitas de vocês existe um desejo muito grande de inventar um novo jeito, de recriar a forma de fazer política, de se relacionar. Essa esperança que em mim está completamente desiludida com a política que vem acontecendo até hoje, é que me dá esse impulso de tentativa de recriação de mim mesmo e com vocês. Então eu desejo e peço para vocês que arrisquem o máximo possível nesses novos caminhos, que não bebam de caminhos passados, que não se refiram, sabe, ao que se passado, mas que recriam, porque o passado, sabe, não tem pouco bebê na bacia, tem muita coisa para se jogar fora. Então eu aposto nisso, e mais do que isso, e mais do que a esperança dessa criação de um novo caminho, de uma nova relação com o cidadão, com a sociedade, com as suas câmaras, com as suas atividades. É que vocês também não tenham medo de arriscar e depois permitir o erro, de reconhecer o erro, de olhar o próprio rabo e falar: erramos, dar a mão à palmatória, ter a capacidade de dar a volta e não só apontar os outros erros, mas de se rever, de se recriar, de se refazer, de ouvir, de fazer com que a gente sinta em vocês a capacidade, sabe, de se ver. Esse é um segundo ponto importante. Isso eu prezo tanto quanto a criação. Então, e o segundo motivo que eu estou aqui é porque eu não acredito mais na arte, na cultura desvinculada da educação. Assim, eu como artista, minha geração já não tem mais chance de ser fundamental para o cidadão brasileiro de um modo geral. A arte, o cidadão, só vai ser fundamental para essa pessoa a partir do momento que isso estiver colado com a formação de um modo mais geral, com a educação formal e com todas as outras educações que passa pela família, que passa pela escola, que passa pela rua, que passa por todas as coisas. Então, a educação, a cultura, se não andar junto, sabe, estaremos sempre dependendo do Estado, visceralmente do Estado. E nossa relação com esse cidadão vai ter que ser sempre intermediada pelo poder público, vai ter que ser sempre intermediada pelo Estado. E eu jamais serei um objeto fundamental para aquele cidadão, como deveria ser o livro, como deveria ser a poesia, o cinema, a arte, a dança, o teatro, a música, as artes plásticas e tudo. Hoje isso não acontece. Não acontece porque isso não está no cardápio da formação desses meninos, que 50%, 55% das crianças hoje de 10 anos não sabem ler e não sabem fazer conta. Então, é isso, por isso é que eu estou aqui. Então, vou cobrar de vocês eternamente, viu, Cida, esse discurso da educação e cultura e essa capacidade de autocrítica, sabe, assim, de análise crítica humana das situações, da realidade. Muito obrigado. No sábado, na reunião do Fórum de Saúde Mental,
era uma da pauta principal sobre a campanha. E eu fui defender o pessoal durante o debate. E um dos meus argumentos principais é que eu sentia a falta da questão da utopia, a questão da política. Então a questão, eu estava defendendo a questão da utopia, a questão da política, que ela deixou, desapareceu essa questão da dimensão da utopia, né? Então foi legal chegar aqui hoje e ter assim, a dobradinha assim, do amor e da cultura, né? A cultura é uma visão revolucionária, transformadora, sabe? Então assim, como que eu achei legal assim, que eu estava certo. E eu tenho competência, eu não sei fazer política, eu não sei viver sem utopia. Eu não sei, é por incompetência, eu não tenho, não dá. Andei meio mal um tempo aí, porque não tinha coisa que alimentava essa questão da utopia, né? Porque eu acho que a campanha, assim, e essa ação da Muitas, o pessoal no Brasil da Muitas em Belo Horizonte, eu acho que é uma luz bacana dentro dessa perspectiva da utopia, né? E a festa como uma forma de transformação, sabe? Uma festa como uma forma de comemoração dos avanços, de reflexão, sabe? Com um sorriso, né? E a alegria como uma questão revolucionária. Assim, não é pobreza, sabe? É ainda pobre, mas feliz e alegre, que é revolucionário, não é pobreza. É quem tem a capacidade de reação e de dar resposta. Isso aí uma coisinha assim, eu acho que tem um fenômeno que está acontecendo em Belo Horizonte, e eu acho a coisa mais bonita que Belo Horizonte produziu para a humanidade, que é a questão da luta anticolonial. Belo Horizonte conseguiu dar um resultado eficiente no cuidar das pessoas com transtorno, que é formidável, talvez único, talvez um dos poucos do mundo. E o que é o principal instrumento de intervenção? É a arte. Tem psiquiatra, tem médico, mas tem muito educador cultural. E quem faz a intervenção do dia a dia, da melhora mesmo, são esses artistas. Então, assim, eu acho essa luz, assim, e para o Brasil, para o mundo, as duas tarefas que vocês vão ter, assim, para frente. Tem outra coisa assim, que eu queria assim, que os mandatos pensassem. Assim, Belo Horizonte e Minas Gerais já contribuiu muito para esse país nesse momento. Hoje, em outra dimensão, que são além, né, das rádios de baixa potência, as rádios comunitárias, tem 2.000 condenados no estado, tem 2.000 pessoas que foram condenadas porque ousou colocar uma rádio. E quando eu fico muito tranquilo em colocar isso aqui de rádio comunitária, porque quando eu militava, eu falava que eu não fazia comunicação, eu fazia cultura. Quem faz comunicação são os artistas, que todos eles, a forma de se expressar é através da comunicação. Então, era uma experiência potente. Eu estava pensando aqui assim, a aula, assim, o que seria das rádios comunitárias se não fosse o hip hop naquele momento? E o que seria o hip hop no Brasil se não fosse as rádios comunitárias naquele momento, né? Então, assim, a dimensão cultural transformadora, e tem dados que são terríveis, igual esse de 2.000 rádios, comunicadores condenados no estado. Assim, museu tem pouca cidade, cinema e teatro tem 10%, biblioteca boa tem menos do que isso, e rádio também era isso. É negada à população brasileira o direito de ter um instrumento de comunicação. Então a maioria, quando a gente começou o movimento de rádio, só tinham 500, 800 municípios que tinham um sistema de comunicação. Hoje só 1.400 não tem. Então dos 800 municípios mineiros, quase 300 ainda não tem. Então assim, entrar nessa questão que eu acho que a rádio ela não tem uma dimensão só, hoje em outro, e não só as rádios, né? Os sistemas de comunicações populares. Eu acho que o Brasil, nós estamos devendo essa massificação do fazer comunicação. Esse é um problema desde 1980, nós abandonamos essa disputa, né? Agora que começa com a tecnologia permitindo. Então os mandatos, essa potência, tem uma rádio favela aí que tem que ser cuidada. Cada vez que olha, ela vai mais para lá, mas a gente sempre empurrou ela para lá também. Você dá uma pensada sobre o que ela representa, o símbolo, o que está... O meio ambiente. É esquecido as lutas de consciência.
Conto com vocês. E tá legal de fazer campanha, viu? Tá muito legal. Com experiência muito de gabinetona, então você tem, sabe andar, deixa os meninos ousar. Tá muito legal, bacana mesmo. Obrigado. Deixa essas meninas ousar, né, Zé? Vambora, assim, vamos meter no pé aí. E dar uma educada nas nossas emoções, porque essas redes sociais estão destruindo a nossa inteligência coletiva, né? É um emburrecimento geral, assim, a gente precisa, nesse lugar aqui do afeto, do encontro real, construir essa tal da convivência democrática, que é um negócio tão caro para nós e que está ameaçada de morte nessa conjuntura braba aí. Mas nós temos uma certeza, uma confiança de que esse pequeno aqui move grandes coisas. Foi assim que nós chegamos em 2016, com um resultado que surpreendeu essa cidade, que nem mesmo a gente esperava. E eu acho que a gente vai conseguir de novo ter uma grande conquista com essa dedicação abnegada de geral. E é isso, a democracia é um processo tortuoso, trabalhoso, não tem ponto de chegada. Essa avalanche violenta que a gente está sofrendo no mundo inteiro também vai ter fim. Ela não vai ser para sempre, ad eterno, um negócio assim que vai massacrar a nossa vida. E a gente precisa recuperar essa chama vital, pra gente ir junto, assim, pra todo mundo ter saúde mental mesmo, pra todo mundo ter um espaço de cuidado. E é pra isso que a gente está tentando recriar, né? Recriar buscando também as bases ancestrais que nos trouxeram até aqui. Você tá certíssimo, assim. Tem muito pouca coisa que a gente consegue peneirar e salvar, porque esse grande legado ancestral, originário, foi sendo dizimado. Mas ele resiste, né? A Cida falava de como desde o século XVII essas comunidades dos reinados se amparam. É nesse amparo que a gente vai ter que acreditar mesmo, para aguentar, né, Rafa? Nós vamos juntos. Gratidão a cada um que contribuiu, né? A gente tem graças, né, um círculo afetivo e generoso de companheiras e companheiros. Então, assim, Tamas, Chaya, Dani, Marcelinha, Raul, Léo, mas quantas pessoas? Samita tá aqui, Flávia, Fio, Saroca, Nélio, enfim, todo mundo que de alguma forma... Claudinha, Adriana, papai e mamãe ali, Elô, gente, meus Cascão, pais que vieram de Birité, Cascão, Elô, Drica, enfim, é muita gente. Eu acho que só por isso que isso tudo existe, é possível, né? A todo mundo que também aqui da casa limpou, trabalhou, fez pizza, gelou cerveja, tá aí contribuindo para que esse encontro pudesse acontecer, né? Dizer assim, Tainá e Chico, que eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, assim, que é da gente aprender com os nossos erros e aprender com a história. Então, assim, eu acho que existe toda uma carga histórica que a gente precisa revisitar, porque eu acho que sem a gente conseguir se deparar, né, com a concretude do processo que nos trouxe aqui, fazer uma reflexão crítica, eu acho que vai ser difícil a gente dar um salto para a transformação. E aí eu concordo plenamente com a Tainá. Assim, a Pri hoje fez um post sobre o museu que foi maravilhoso, ela rememorando o nosso processo no espaço como Luiz Estrela. Quando a gente chegou de lá, a gente achou que ia começar do zero, a gente descobriu que ia começar do -1000, porque existia a ruína, e a ruína era a nossa matéria, ali naquele lugar, né, que foi um hospício infantil, um manicômio infantil, primeiro hospital militar, e que ela falava que é estarrecedor ouvir do ministro da Cultura e do golpista
a fala de que eles iam começar o trabalho de requalificação e de revitalização daquele espaço, como se fosse possível recuperar a memória roubada, né? E eu acho que é isso, assim, aquilo precisa permanecer em ruína. Eu acho que a gente precisa aprender a conviver com aquele fantasma. A gente precisa carregar isso, a gente precisa olhar para aquela destruição, porque vai ser aquele estado de penúria e de decrepitude que vai nos fazer mirar em outra coisa, assim, num outro processo, numa outra sociedade. E só finalizar dizendo que o desespero de fato não é nosso. Eles é que estão desesperados, né? Eles é que estão diariamente dando golpes porque a sociedade não consegue responder à tentativa deles de usurpar o poder e a esperança do povo. Então, assim, eu acho que o que o Juca falou é extremamente significativo, né? E é por isso que eles vendem tanto medo, porque o medo nos paralisa, né? Uma pessoa assustada, ela se imobiliza. E é isso que eles querem da gente, a imobilidade. Mas é por isso que a gente acredita na alegria, é por isso que a gente é da cultura, é por isso que a gente tem fé na festa, e é por isso que a gente vai vencer. A gente vai vencer essa parada. Então, gente, tá cheio de material, carrega pra casa, leva pro vizinho, pro conhecido, pro desconhecido, ajuda a gente a botar esse negócio na rua. O Ateliê das Muitas funciona aqui no Floresta, na Bernardo Monteiro, número 60. Quando acabar, passa lá e continua espalhando a palavra. Gratidão. Bora ouvir música, conversar, brindar, festejar. É nóis.